Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos provar uma boa caldeirada em espinho e beber uma poncha com uma boa aguardente de cana da Madeira, isto por cá, porque lá fora vamos provar um pouco mais da canja sem sal em que se transformou o jornalismo e provar um brigadeiro de chocolate sem açúcar, que são as greves lá para os lados de Hollywood. E para esta viagem gastronómica nada melhor do que convidar um doutorado em Ciências Sociais, pois não. Autor de 19 livros, sendo o mais recente a Greve Geral de 1903 no Porto. Entretanto, há mais qualquer coisa na manga, daqui a bocado já lhe vou perguntar o que é que ele anda a preparar. Autor de dezenas de artigos académicos, é professor auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é investigador do SEC e do 620, jornalista, crítico, colaborador no Correio da Manhã e na CMTV, e o mais interessante, tem como interesses atuais as representações literárias da multidão, sociologia da multidão, história da imagem da empresa portuguesa e história da publicidade em Portugal. Eduardo Sintra Torres, muito obrigado por nos honrar com esta sua visita. Seja bem-vindo aos Homens do Fraco. Eu, antes de continuar, queria lembrar só os nossos ouvintes também de que temos uma parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis, empresa líder de referência em todo o mundo em suplementos desportivos e muito mais. Comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo, eletrónica, etc. Temos um desconto de 10% para vos oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o checkout ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio. Ou então podem mesmo ir a www.prozis.com e inserir o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Têm descontos e ao mesmo tempo estão a apoiar as cobranças dos Homens do Fraco. É aproveitar. Mais uma vez então, Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, é realmente um privilégio recebê-lo. O que é que anda a preparar de literatura? Para já, queria agradecer o convite, porque, enfim, como eu não tenho dívidas e, portanto, ter a visita dos Homens do Fraco é muito simpático. E em relação à pergunta, eu estive 4 anos e meio, portanto, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, a trabalhar num trabalho imenso na história da publicidade em Portugal, que será editado pela Princípia e que foi uma encomenda que me fez a Fundação Amélia de Melo, no âmbito dos 150 anos do aniversário de nascimento do Alfredo da Silva, fundador da CUF. E, portanto, propuseram-me escrever um livro sobre a publicidade da CUF, mas como para fazer sobre a publicidade da CUF eu tinha que saber sobre a publicidade em Portugal, coisa que nunca ninguém estudou, mais ou menos a fundo, digamos assim, então resolvi propor porque é que eu não faço uma história da publicidade em Portugal com um estudo de caso da CUF. Foi aceito muito simpaticamente e então fiz 2 livros, que também foi uma proposta que fiz. Um que é só de texto e que penso que surpreende muitas das pessoas que estão habituadas a ver livros de publicidade, porque são 1136 páginas de um livro de texto, sem imagens, 0 imagens. E depois tem um livro companheiro que tem cerca de 700 imagens e praticamente não tem texto, só tem as legendas das imagens, que eu tentei que fossem o mais simpáticas para os leitores que quisessem entender melhor porque é que esta imagem está aqui. E pronto, são esses 2 livros. Entretanto, também vou voltar ao Porto, depois da Greve Geral, porque estou a trabalhar com um colega da Universidade do Porto, uma investigação que já fizemos, agora é só ter precisado de 1 ano para escrever, a biografia de vida e de obra do publicitário Raul de Caldevila, sobre o qual se conhece alguma coisa, mas muitas vezes a maior parte das coisas são mais mitos do que realidades. E esse livro sairá no final do ano que vem. Muito bem, excepcional. Muito bem, parabéns por isso, parabéns pelo trabalho. Já tem 19 livros editados, portanto é um escritor compulsivo quase, e um estudioso, porque obriga aqui... Em relação àqueles os 2 livros de publicidade, eu sou grande apreciador, mas para um bruto como eu posso comprar só o livro das imagens. Claro, estão separados. Para as pessoas assim mais abrutalhadas, tipo eu. Mais abrutalhadas, temos o livro só com bonecos.
Só com bonequinhos, muito bem. Muito bem, muito bem-vindo Diogo Hofbauer, bem-vindo Gonçalo Galvão Gomes, meus amigos. Sejam bem-vindos então às cobranças. E eu passava já então ao ataque. Começámos com o primeiro tema nacional e que, como sempre, quando temos um convidado, é ele a trazer. O Eduardo queria falar de uma grandíssima caldeirada que se anda a passar ali para os lados de Espinho. Portanto, mas eu presumo que o Eduardo Sintra Torres decidiu arriscar a falar de praias ventosas e água do mar gelada com uma caldeirada e um bom vinho verde a acompanhar. Temos tido uns dias muito quentes e parece-lhe bem esta frescura de Espinho, é isso, não é? Parece-me muito bem e eu tenho gostado muito daqueles diálogos do pessegueiro, do senhor pessegueiro com a juíza que fez as perguntas, têm sido muito instrutivos, francamente, e eu acho que aquilo é um retrato impressionante dos meandros escuros da política, não é? Porque o que nós vemos ali, enfim, é difícil de apreciar, até porque ainda estamos na fase de inquérito e ainda não está julgado, mas aqueles diálogos, aqueles interrogatórios, o que mostram é que o senhor pessegueiro, enfim, está-se a fazer de vítima, é verdade, convém-lhe, mas na verdade ele de facto é uma vítima, porque ele não queria pagar os 25 mil euros ao anterior autarca, depois deputado, nem ao atual autarca. Ele não queria, e dizia à mãe isso, agora tenho mais uma boca para comer, que chatice, ganhou outro partido, agora tem mais uma boca para comer. É uma coisa verdadeiramente impressionante. Nós rimos, mas realmente nós vemos que depois quem vai pagar aqueles 25 mil euros são as pessoas que comprarem as casas que o senhor pessegueiro construir, não é? E então isto é dramático porque aquelas pessoas vão para a política para isto, quer dizer, isto não é uma consequência de estarem na política e por acaso lhes proporem uma corrupção, não. Eles é que propuseram a corrupção ao empreiteiro. É impressionante. E com uma desfaçatez de eu quero 25 mil euros, quer dizer, é uma coisa, eu acho que é alucinante, é uma vergonha para aquelas pessoas, claro que não é para Espinho, tenho a certeza que as pessoas de Espinho acham que eu estou a ser horrível, porque as pessoas são tão bairristas em Portugal que defendem os seus corruptos, desde que sejam da sua terra são bons, não é? Nunca esqueçamos que o Palito, o assassino, foi aplaudido pelas pessoas da sua aldeia quando estava a sair e a entrar no tribunal, portanto, tenho a certeza que haverá pessoas que se calhar estão dispostas a ir aplaudir os autarcas antigo e novo de Espinho, mas quer dizer, realmente aquilo é uma grande desfaçatez. E eu esqueci-me de acrescentar ao caso de Espinho o caso do Ministério da Defesa, que certamente tem acompanhado, e em que o que tem vindo a lume, enfim, ainda é pior, porque em Espinho é uma autarquia e são 25 mil euros, é dezenas de milhares, não é, de cada vez. Naquele Ministério é às centenas de milhares, no total são milhões de euros que aquele bando de corruptos que conseguiu ocupar aquilo, que achava que qualquer ministro era bom, menos aquele que não gostava deles e que se foi afastado do PS, não é? Houve uma pessoa do PS honesta, que foi afastada mais ou menos dali, daquele circuito da defesa. Esse é que eles não queriam para ministro. Esse eles não queriam. Podia ser qualquer um. Esse não queria. Quer dizer, isto é uma coisa... É muito complicado nós vivermos num país em que isto acontece nesta dimensão, em que aquelas pessoas têm uma desfaçatez de dizer eu quero uma vida boa, portanto quero ser corrupto, quero ter casa em Melides, que é o que está agora na moda, não é? Com águas menos gélidas do que este Espinho. Sem vinho verde, a não ser que seja mais caro e tal. Mas é assim tão difícil como isso viver cá? Para a maioria dos portugueses, pelo menos, porque nós parecemos viver bem com isto. Sim, é muito estranho, não é? É muito estranho porque, de facto, as pessoas gostaram tanto destes anos que deram a maioria absoluta ao Partido Socialista, também por causa do PSD estar entregue a um egocêntrico que não prometia ser um grande primeiro-ministro, não é? E, portanto, nem aquele grupo parlamentar que ele deixou ao seu sucessor, que aquilo parece, não sei,
nem sei o que é que parece, é melhor não qualificar, pelo menos aquelas pessoas que aparecem e tal, não vale a pena qualificar. E, portanto, de facto merecemos, não é? É aquela velha frase, cada povo tem o governo que merece, é absolutamente verdadeira, é uma frase centenária, certamente, é absolutamente verdadeira, pronto, nós escolhemos estas pessoas e são elas que nos governam. Não acham, uma das coisas que mais me surpreende, até porque basta atravessar a fronteira e as coisas parece que mudam, ou eu fico com essa impressão de que as coisas parece que mudam, pode ser impressão minha só, e eu só não percebo o que é que se passa dentro desta nossa fronteira que nos deixa assim, quer dizer, aceitamos, nós próprios somos se calhar um bocadinho assim, porque nós estamos habituados desde jovens a pedir qualquer coisa em troca de um favor, ou a dar, ou oferecer qualquer coisa em troca de um favor, e se calhar é um pouco já cresce connosco, não digo eu. Deixa-me aqui ouvir então, entretanto, o Diogo. Este caso em Espinho e o facto de estar envolvido dois lados do Centrão, não é? Faz-te lembrar mais alguma coisa ou é para ti uma grande originalidade? Faz lembrar, antes de mais um grande abraço ao Eduardo e por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme tê-lo connosco, naturalmente. Faz lembrar, por exemplo, quando falamos com o Carlos Coelho, e também fica aqui um grande abraço ao Carlos, sobre o caso Tutti Frutti, não é? E eu na altura redimi-me de ter dito que PS e PSD eram duas nádegas do mesmo cu e mantenho a minha redenção. Não sei nem mesmo onde é que fui buscar essa ideia. E mesmo já no último episódio, nós falamos com o João Mendes, não no último episódio, falamos com o João Mendes sobre a trofa e também caldeiradas da trofa, que no fundo, se calhar são mais ou menos, a origem é a mesma, se calhar um bocadinho com uma dimensão um bocadinho menor de gravidade, pelo menos, ou não sei, não conheço tanta realidade. Gosto de Espinho. Já fui muito feliz no casino, gosto das praias, é um concelho do meu vizinho, eu moro em Gaia, fico aqui na fronteira, e também falamos, creio, e isto é relevante, com a deputada, com a Cristina Rodrigues, foi no episódio com ela, que nós falamos sobre a casa de Luís Montenegro em Espinho, uma casa de 7 andares, que não tinha sido declarada ao fisco, o que, considerando agora o envolvimento do vice-presidente da bancada parlamentar do PSD nesta empreitada, faz-nos questionar. Terá Montenegro pago os bifes ou feito parte do pagamento de bifes? Bifes é o nome código que Pessegueiro e os amigos usavam para se referirem ao dinheiro dos subornos. Fica a questão, porque foi a primeira coisa que eu me lembrei quando se fala em imobiliário em Espinho. A primeira coisa que me ocorreu foi, naturalmente, o imóvel, o palacete de Montenegro. Quanto ao tinha 8 casas de banho, não é? Isso que nós ficamos na dúvida se era uma por piso, qual era o piso que tinha duas. Mas há aqui esta promiscuidade de envolver PS e PSD e estes casos virem ao de cima, já tínhamos falado sobre isso em casos anteriores, beneficia naturalmente o PS na lógica do corruptos são todos, vou escolher aqueles que me dão mais. E nós podemos questionar-nos se é da natureza dos partidos em si, que são partidos catch-all, partidos de poder, partidos de sistema, ou se é da própria natureza humana esta predisposição. Provavelmente é uma mistura das duas e, como o Eduardo disse, criou-se uma cultura de tal forma em Portugal da política que já não se trata, precisamente como ele disse, já não se trata de corromper os políticos, trata de já só irem para a política quem já vai com esse intuito. E muitas vezes, mesmo a direita mais liberal, mais contra o Estado, tem uma tendência para acreditar que quando forem os nossos, lá no poleiro, é diferente. Eu que sou muito cético em relação a esta mentalidade, nem os meus quero lá. Não, precisamente porque esta noção de quando eu for ditador, eu proíbo os ditadores. Há sempre, toda a gente tem uma ideia de excepcionalidade de si próprio e dos seus e das suas ideias que normalmente não abarca no mesmo barco das demais. Eu não sigo esta filosofia e, portanto, não quero ninguém no poleiro, nem os meus. Muito bem. Ora bem, Gonçalo, Gonçalo, tenho aqui uma pergunta, porque eu não quero acusar ninguém, Gonçalo, mas
há boa gente que tem a mania de acusar a Ucrânia de ser um antro de corruptos. E eu queria perguntar a esse tipo de pessoas agora o que é que eles têm a dizer quando o nosso país é este antro de casos de caldeirada com bifes agora e coisas assim esquisitas. Eu gosto do facto de tu aproveitares o tema da Ucrânia mesmo quando não é tema. Deixa-me começar por dizer, cumprimentar toda a gente, olá quem nos está a ouvir e obviamente um agradecimento especial ao Eduardo Sintra Torres pela simpatia de ter aceitado o convite e por nos honrar com a presença. Bem, como é que eu começo a compartimentar isto? Em relação à Ucrânia, podemos criticar sempre. Eu sei que vivemos num tempo em que ter opiniões sobre certos tópicos é quase blasfémia, mas nós temos essa liberdade de criticar, pelo menos ainda temos, e com mais legitimidade ainda, quando é o dinheiro dos nossos impostos que está a servir para sustentar esse sistema de corrupção, como é o meu caso enquanto contribuinte alemão. Portanto, essa legitimidade eu terei sempre. Posso dizer coisas que não fazem grande sentido, mas isso faz parte da vida. Mas é verdade que... Desculpa, sim. Eu preferia que os impostos do Gonçalo viessem para pagar mulheres e bebidas aqui em Portugal. Também eu. Por várias razões que dariam para termos um episódio só a falar sobre isso. Mas também está aí para copos e mulheres, mas mais a leste. Bem... Deixa-me tentar aqui voltar a meter o comboio nos carris. Não, mas Eduardo, por favor, interrompa sempre que quiser. Mas é verdade, nós temos esta tendência para achar que a nossa realidade é a pior, porque é a vivência e é aquilo que nós conhecemos. Mas quando falamos em corrupção, temos de ter noção que há escalas muito diferentes da nossa. Eu estive há mês e meio em África, como vocês sabem, e vi polícias a receber dinheiro das pessoas, assim, à vista, sem sequer haver um esforço para esconder. E claro que isto não serve de elogio, até porque não é, mas quando as pessoas comparam Portugal e a Ucrânia em termos de corrupção, temos de ter noção que estamos a comparar maçãs e laranjas. Mas isso também não significa que devemos nivelar por baixo e achar que tudo está bem porque há alguém pior que nós. Há sempre alguém pior que nós. E nós já abordámos o tópico aqui da corrupção várias vezes e até falámos recentemente da corrupção autárquica com o João Mendes. Este tópico é engraçadíssimo, de uma forma assim gore, mas é engraçado porque eu não conhecia este tópico com detalhe, e a primeira notícia que abri, que foi do Correio da Manhã, dizia: entreguei o dinheiro no saco do talho. E há coisas que Portugal é muito especial. Há corrupção em todo lado, mas entregar dinheiro em sacos do talho, eu acho que só podia acontecer aqui, não? É porque eu também fiquei surpreendido e depois vi na fotografia, que se calhar não estava na notícia online, mas estava no papel, do talho, que era o talho pessegueiro. De forma que o empreiteiro então é mesmo. É uma coisa muito típica também de Portugal, que é a diversificação dos negócios desde a mais tenra idade. Então este senhor pessegueiro é o dono dos talhos pessegueiro. Com certeza. Não fiz a associação. Pois. Não, mas nós somos um país de empreendedores. Claro. Homem tem talho, tem construção, tem tudo. Aliás, isso é uma coisa comum nas autarquias locais. É muito comum o presidente da junta ou o presidente da Câmara ter 10 empresas à volta que prestam basicamente todos os serviços. E eu já vi isto acontecer em várias juntas e várias autarquias, e por um lado temos também que questionar se isto faz sentido, por outro se calhar não há empresas também a prestar outros serviços. Mas o maior problema aqui que eu vejo em relação a este tema, este é um caso, mas existem muitos casos, e estes são os que nós sabemos, e depois há aqueles que nunca vamos saber, esta ideia de que, e o Eduardo falava e muito bem sobre isso, nós não temos exigência, não é? Se nós exigíssemos aos nossos políticos o que nós exigimos ao nosso treinador de futebol, o país estaria maravilhoso. No início desta conversa, julgo que até antes de gravar, falávamos que Portugal é um país que tem dias bonitos. Eu vivo na Alemanha, 4 da tarde e já começa a ser de noite. E Portugal tem 1 milhão de vantagens em relação à maioria dos países europeus. O clima, a comida, as pessoas, o ambiente,
todo um conjunto de coisas que sistematicamente não consegue aproveitar por causa desta falta de exigência que nós temos. O António Costa não é o problema de Portugal. O António Costa é a consequência de Portugal e a consequência daquilo que nós somos enquanto cidadãos. E se calhar falta-nos também estudar um bocado isto. O que é ser um cidadão? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso papel? E infelizmente nós tendemos a falhar em relação a isso. E o problema que nós temos nas autarquias, que alguns dos quais já aqui falamos, pelo menos em algumas delas, não sei se faz sentido generalizar, desafia até algumas das minhas concepções em relação à autonomia das regiões. Por exemplo, eu acredito em mais autonomia nas autarquias, por exemplo, na gestão das escolas. Mas isto tem um conjunto de riscos enormes, não é? Porque tem, quem fala nisto, fala na regionalização, todo este tipo de coisas tem um potencial enorme para as coisas correrem mal. E se calhar temos que pensar que com a nossa cultura democrática, há um conjunto de coisas que não é que tê-las de forma centralizada seja bom, mas entregar nas mãos dos pessegueiros da autarquia se calhar também não faz sentido, não é? E é isto, basicamente. Uhum. Pois, estamos... Não é o fim mais otimista que eu queria ouvir, mas também com o Gonçalo não estava à espera de outra Não podia estar à espera de outra coisa. Mas parece que vivemos num país condenado, porque falámos disso ciclicamente, não é? Quer dizer, estamos sempre parece que de X em X anos alguém se lembra e vamos falar destas coisas, estamos sempre a queixar. Estamos agarrados ao pessegueiro. É isso. Eu vivo no concelho de Oeiras, não é? E, portanto, tenho aqui uma larga experiência nesta matéria, e eu dizia às pessoas, mas vai votar no Isaltino? E as pessoas diziam, é aquela velha frase, rouba mas faz, não é? Então não era envergonhado sequer, que nem sequer era o voto envergonhado. Não, é assim que as pessoas pensam, os portugueses pensam assim. Muito bem, vamos avançar então para o segundo tema, desta vez trazido pelo Gonçalo, continua, portanto, nacional, mas Posso comentar uma coisa? O Diogo disse ali uma coisa que me ficou aqui atrás da orelha, que é a questão de se os políticos são todos iguais, eu nem nos meus confiaria, não é? E fez-me lembrar uma frase, portanto, como sabem, eu estudei os anarquistas do Porto, e não só, não é? Quando escrevi o livro sobre a greve geral de 1903, e havia uma coisa que eles diziam que era muito interessante, é que, não, por acaso não eram eles, nada disso, quem dizia, eu já vos digo o nome, é um autor muito conhecido, mas eu hoje em dia tenho menos memória, e ele dizia que quando um trabalhador, mas ele tinha um fundo anarquista, quando um trabalhador é promovido, nunca mais é trabalhador do ponto de vista ideológico, digamos assim. Ele está já noutros patamar e pode fingir que ainda é, mas não é. E é um bocadinho o que o Diogo estava a dizer, não é? Portanto, realmente é preciso ter alguma desconfiança dos nossos, como aconteceu no Bloco de Esquerda com o famoso... do imobiliário, não era Pessegueiro, chamava-se, como é que ele se chamava? Robles, não é? É uma espécie de pessegueiro daquela área política, não é? Portanto, é preciso de facto tomar atenção. Mas há uma coisa que eu não estou de acordo, não sei se o Diogo chegou a dizer isso, é que não são todos iguais, não é? Não somos todos iguais. Somos todos diferentes e todos iguais, não é? É o que diz aquela famosa frase, aquele slogan estranho, mas que tem um fundo de verdade. Somos todos iguais, mas também somos todos diferentes, não é? E de forma que, e acho que... Eu ouvi essa expressão, como sou velho, eu a seguir ao 25 de Abril, e ouvi as pessoas falavam muito de política, e as pessoas do povo, em 1974, a seguir ao 25 de Abril, já diziam esta frase que hoje em dia eu continuo a ouvir muito, que é: eles são todos iguais. As pessoas populares já diziam isso e não tinham a literacia política nem outras literacias que têm hoje. Peço desculpa ter interrompido, Zé Carlos. Não, fez muito bem. Eu até ia dizer que a desconfiança, lá está, é mais em relação ao poder do que às pessoas, daí nem sequer querer os meus ou as pessoas que eu até poderia ver como potenciais bons líderes e com boas ideias. Mesmo esse, eu sou cético precisamente
pela questão da natureza humana e da natureza do poder e por cada vez mais perceber que o intervencionismo estatal vindo de quem venha traz mais malefícios que benefícios. Já agora, o autor era o George Orwell, só não me lembro porque é por falta de memória, e julgo que é no livro extraordinário que ele fez, uma investigação sozinha que ele fez, que é The Road to Wigan Pier, em que ele sai de casa e veste-se de pobre e vai viver com trapeiros, com operários, com mineiros, com gente popular pela Inglaterra toda. E pronto, é isso. Tem um episódio extraordinário porque ele diz que estava vestido como pobre, mas teve medo que lhe fizessem mal logo no primeiro encontro com trabalhadores muito pobres, porque ele tinha o sotaque da classe alta. E se distingue, em Inglaterra é um toque de classe, os sotaques. Enfim, Zé Carlos. Ok. Não, foi. Já estou. O Gonçalo disse-o há pouco, eu reafirmo, interrompo quando quiser, porque foi bom. Voltamos então, vamos até dar um saltinho à Madeira, assim é que é. Eleições e talvez uma poncha, né? Eu adoro a poncha, por isso. O Gonçalo. Eras tu que querias trazer o tema, as eleições aconteceram há mais de uma semana na Madeira, entretanto o Miguel Albuquerque teve de fazer uma espécie de geringonça com o PAN. O PAN parece-me um pau para toda a colher, né? Quando há uns anos ajudaste a fundar este partido, lembras-te de alguém ter escrito nos estatutos a letra da música do Marco Paulo? Eu tenho dois amores, porque aquilo é para os dois lados. Isso pode ser interpretado de muitas maneiras. Eu achei, e muitas das vezes em desacordo com as camaradas do partido, que o PAN devia ser um partido mais focado nas causas específicas, na proteção dos animais e da natureza, e menos em core político, em ideologia política, mesmo que isso condicionasse o crescimento do partido e o limitasse em termos de expansão, mesmo que obviamente lhe causasse essa limitação, dar-lhe um caráter mais neutral e nesse sentido poderia ser mais preponderante nas grandes decisões políticas, teria menos políticos eleitos, é um facto, mas seria mais fácil implementar a sua agenda. E com esse PAN seria possível existir um governo regional, nacional, com qualquer partido à direita ou à esquerda, mas com este não é. O PAN é um partido radical que defende políticas identitárias e a chamada justiça social, o que é que isso significa. É um partido urbano, que quase não existe no interior e que é amplamente detestado fora das grandes cidades. Quem já andou pelo interior sabe que o PAN ou não é conhecido ou não é amado. Vamos chamar-lhe assim. E com esta decisão, o PSD deu aquilo que eu acho que é mais um passo no seu cataclismo, porque o eleitorado do PSD, principalmente o do interior, não quer nem sonhar com uma alternativa de governo com o PSD e o PAN. E eu não me admiraria que esse mesmo eleitorado, com receio que essa solução se possa replicar a nível nacional, prefira no futuro votar no Chega ou no CDS, ainda para mais porque Luís Montenegro ainda, e já começa a custar dizer ainda, porque já passou demasiado tempo, mas ainda não se conseguiu afirmar, ainda não se conseguiu mostrar como uma solução alternativa. Mas ainda em relação à Madeira, isto também serviu para mostrar a incapacidade que a direita tem de se entender, e isso vai ser um problema, porque esse entendimento vai ser preciso, mais cedo ou mais tarde, e podia ter corrido muito mal em Lisboa, em que um acordo pré-eleitoral entre o PSD e a Iniciativa Liberal era esperado, depois não aconteceu, e o Carlos Moedas ganhou a Câmara, mas ganhou a rasca, não é? E a Iniciativa Liberal acabou por nem sequer eleger ninguém, e isso foi também dessa incapacidade de se entenderem. E eu tenho algum receio, porque eu tenho traumas ainda e não quero ver o PS a ganhar mais eleições, pelo menos as próximas, e tenho algum receio que nessa batalha por egos se perca a capacidade de se entenderem, que isso possa ser aproveitado para continuar e perpetuar o PS no poder. E eu sei que não podemos tirar este tipo de eleições de uma eleição regional, mas os sinais não são bons e apesar do PSD conseguir formar governo, parece-me que perdeu com o negócio e provavelmente poderá correr mal.
Há ali várias coisas que eu já daqui a pouco introduzi também o Eduardo à conversa, porque há ali várias coisas que correram de uma forma que merece alguma reflexão, mas e ao mesmo tempo estranhas. Uma delas, eu não sei se te lembras, se reparaste, Gonçalo, o Albuquerque veio dizer que a decisão foi dele. Ou seja, mesmo é aquela coisa de eu sou aqui um rebelde e quem manda aqui sou eu e o líder do PSD não manda nada nisto. Não ficaste com essa ideia? Portanto, o PSD está a atravessar mesmo uma crise? Eu não me admiraria que tivesse sido esse o caso, mas isso também serve para ilustrar a incapacidade do Luís Montenegro de liderar. Se foi uma decisão dele, foi uma má decisão, na minha opinião, e o tempo provar-me-á se estou errado ou não. Se não foi uma decisão dele, é porque também não tem capacidade de tomar conta do partido, e eu sei que a missão dele é complicada, que herdou um parlamento que foi escolhido provavelmente por um dos piores líderes do PSD da história do partido. Ele tem desafios acrescidos, não está no parlamento, ele não tem uma bancada sólida. Portanto, nós sabemos que esses desafios existem, mas se calhar ele também não é a pessoa para o lugar, ou talvez não seja o líder para este momento, ou pelo menos se o é, ainda não conseguiu inverter a tendência, ainda não conseguiu mostrar à maioria das pessoas que o PSD pode ser essa alternativa. Vamos ver. Eu daqui a pouquinho voltava se calhar outra vez ao PSD, entretanto eu regressava ao PAN, só para perguntar ao Eduardo se neste caso este partido não será um caso de estudo na área da história da publicidade em Portugal, pelo menos aquela enganosa. Eu não acho que seja muito diferente dos outros, para dizer a verdade, não acho. Eu acho que ali na Madeira há de facto uma dimensão regional, que aquilo tem um lado nacional, como é evidente, porque é uma região autónoma do nosso país, mas tem ali uma dimensão regional em que nós vamos ver, aquilo tem menos habitantes do que o concelho de Sintra, e menos eleitores do que o concelho de Sintra. Portanto, é uma coisa muito local, não é? Como dizem os ingleses, é muito local, e portanto tem ali muitas idiosincrasias pessoais e por aí fora. Nós vimos isso com aquele porta-voz do PAN lá, quer dizer, aquilo é uma coisa muito local, não é? Quer dizer, o porta-voz, aquilo bom, é melhor nem entrar nisso, acho que não vale a pena. Mas o que eu acho é que, com a Iniciativa Liberal lá, o que me pareceu foi que não inspirou confiança o deputado que foi eleito. Não inspira confiança. Acontece muito isso, nós vimos isso com o Chega também e com os deputados já de outros partidos nos Açores, que é um bocadinho, é o mesmo tipo de idiosincrasia local, e portanto, eu acho que ele quer governar, não é? Quer governar. Tinha 23 deputados, precisava de mais um, não é? E obteve ali um acordo com o PAN. O PAN fica encostado, porque o PAN, apesar de tudo, mesmo que vá conseguir algumas coisas, é um deputado, quer dizer, que não representa, não está no governo e não representa nada, aceitou as condições mutuamente, não é? Chegaram a um acordo, e portanto eu não vejo ali esse problema. Em relação ao facto de o Miguel Albuquerque ter dito que era uma decisão dele, e eu acho que isso é simpático, é uma interpretação diferente que eu faço do Gonçalo Gomes. E eu acho que é uma coisa simpática para o Montenegro, porque é dizer, olha, isto é daqui, não acusem o Montenegro disto, não o obriguem a fazer um acordo com o PAN a nível nacional, se for o caso nas eleições, quaisquer que sejam no futuro, e portanto está, digamos, ilibado em relação a essa questão. E aqui está mais apontado pelo que eu tenho visto, pelas declarações da IEL. A IEL quer muito ir para o governo, parece-me, não é? Estou com a interpretação do Diogo, quer muito ir para o governo e, portanto, já ultrapassaram, digamos assim, já limparam as lágrimas em relação à Madeira e têm manifestado aproximação a coisas que o PSD tem proposto, como agora a proposta dos professores. Mas achas possível eles chegarem ao governo? Na Madeira? A IEL? Sim. Na Madeira? Não, Sim. na Madeira
Não. A Madeira, acho que aquilo está fechado, é um acordo para 4 anos, assinaram. Acho que o PAN seria louco se saltasse fora, e o PSD seria louco, se não, e o CDS, não é? Porque também lá está, se não cumprissem o que está acordado. Ponto final, não é? Em relação aqui ao continente, acho que está a apontar para ser a IEL que pode ajudar, digamos assim, a formar governo. Mas será necessário eles fazerem um acordo pré-eleitoral? Eu não vejo o PS fazer esses acordos pré-eleitorais com ninguém. O PSD... Já fez. Sim. Há 30 anos já fez, não lhe saiu nada bem, mas fez. O PSD já fez várias vezes, começou logo com Francisco Sá Carneiro, não é? Com a Aliança Democrática, com o PPM e com, enfim, que era para serem 3, não é? Mais ou menos. E, olha, lá está, era uma espécie de PAN, mas com maturidade, não é? Que tinha o Gonçalo Ribeiro Teles. E, portanto, já fez mais do que uma vez... coligações, inclusive agora na Madeira, não é? Portanto, não vejo problema em que a IEL seja tentada a fazer uma coligação pré-eleitoral, mas eu detesto falar do futuro porque engano-me sempre. Ganhei Euromilhões e a única vez que eu escrevi uma previsão foi no Público, quando eu escrevia no Público. E foi para aí, em 2001 ou 2002, eu disse que se o Durão Barroso continuasse naquele caminho, que já nem lembro qual era, que jamais chegaria ao governo. Mas foi por vias travessas, apesar de tudo. Passado uns meses ele era primeiro-ministro e depois chegou a presidente da Comissão Europeia. De forma que serviu-me de lição e detesto, não deixo os meus alunos fazerem trabalhos porque hoje em dia prever o futuro parece que é ciência, já não é bruxaria. E eu não permito, ainda há dias estive com uma aluna que estou a dirigir o mestrado dela, e ela queria fazer uma previsão, um estudo previsional sobre a inteligência artificial. O que é que será a inteligência artificial? E eu disse, não pode fazer isso, porque não sabe o que é que vai acontecer. Não pode estudar empiricamente uma coisa que não existe, que é o futuro. Pode estudar declarações sobre o futuro. Políticos que fazem dizer que vão ganhar, que vão perder, ou isto ou aquilo, isso sim, mas isso é o futuro discursivo, é um discurso sobre o futuro, não é o futuro. De forma que não faço previsões. Muito bem. Deixa-me passar aqui ao Diogo e perguntar-lhe porque é que Diogo, porque é que tu achas que o Presidente da Região Autónoma decidiu escolher a solução mais fácil? Porque foram estas as declarações da IEL, não é? Dizendo que acusou o PSD de escolher a via mais fácil. E, portanto, diz a IEL estar desobrigada de responsabilidades. E porque é que tu achas que é a via mais fácil para o PSD não estar com a IEL? Mas eu não percebo essas declarações. A via mais fácil é ir pelo PAN e não pela IEL. É isso, também percebi isso. E ao Chega, não é? O Chega não conta nas contas, é isso? Toda a gente diz... Mas é isso, a percepção de que um conluio com o PAN é melhor eleitoralmente, sobretudo a nível nacional, do que uma aliança com o Chega, é assim. Eu acho que vocês estão a ver mal a coisa. De facto, é preciso ver a questão dos deputados. Se é mais confiável, do ponto de vista de deixar o governo estar lá 4 anos, a deputada do PAN ou o deputado da IEL. Eu acho que é isto que... Era isso que ele queria dizer? Eu acho que é isto que responde... Estabilidade, portanto. Exato. Portanto, ele assim tem um governo para 4 anos, que é com o PAN. Eu recordo que o presidente Mitterrand, chamado Homem de Estado... mais que Homem de Estado, porque ainda por cima era francês, não é? Portanto, se é francês vai à frente dos outros, nessa matéria de ser Homem de Estado. Ele era um socialista de direita, chamemos-lhe assim para simplificar. Ele tinha sido pró-fascista até lá em França e tal, durante a guerra e tal, esqueçamos essa parte. E ele ganhou as eleições e pôs o PCF no governo. Não foi só aliança parlamentar, não, pôs no governo. O que é que aconteceu? O PCF desapareceu, não é? Em 2 ou 3 anos tinha desaparecido. E a malta proletária começou a votar em quem? No Le Pen e na Le Pen, pronto. Mas isso agora não interessa para a nossa conversa. É só para dizer que a política é muito conjuntural também, muitas vezes, e é uma gestão de oportunidades, isto é uma gestão de oportunismos, no sentido menos mau da palavra, que é o que é que eu posso fazer?
que farei eu com esta espada, não é? Mas eu posso depreender das suas palavras que, para quem não gosta de futurologia, está a prever que o PS e o PSD querem fazer desaparecer o PAN, porque chamaram-no... ele não está no governo, efetivamente, mas fazer alianças... Eu acho que o PSD da Madeira quer governo. Quer governar 4 anos, continuar até aos 50 e não sei quantos anos, não é? Para já. E para isso tinha que ter uma estabilidade parlamentar. Com a IEL, se calhar, sou eu a falar, os madeirenses poderão falar melhor, com aquele deputado, não é com a IEL, é que a questão é esta, não é com a IEL, é com aquele deputado da IEL. Eles provavelmente acharam que não iam ter essa estabilidade para os 4 anos, e o que eles querem é uma estabilidade para os 4 anos. Deram ao PAN o que o PAN queria, disseram até que havia coisas que o PAN pedia, que eles já também tinham no seu programa, que não sei se é verdade, se não, e pronto. E agora tem um governo daqui a um mês. Zé Carlos, deixa-me só dizer que a deputada do PAN, entre outras coisas, é conhecida por ser ativista, ligada à esquerda radical, feminista, e criou uma associação para lutar pela linguagem neutra. Portanto, não estou certo que esta é a estabilidade que o PSD precisava, mas eu concordo que pode ser, em termos... É mais fácil agradar ao PAN do que agradar a ele, e nesse sentido faz... as suas palavras fazem sentido, sim. A Madeira e o Madeiro, pronto. Madeira, neste caso é Madeira. Madeira, exato. Não, mas eu lembro-me, isto pode ser um novo queijo limiano, não é? Um novo queijo limiano. Eu recordam-se do queijo limiano, ele era CDS e, portanto, apoiou ali um governo socialista e, portanto, também estaria longe do PS, mas ficou lá caladinho, sossegadinho, que poderá acontecer a mesma coisa, vamos acreditar que ele... Eu vou muito pela explicação prática de manutenção do poder, sobretudo vindo de quem vem, Miguel Albuquerque, representa muito daquilo que está de mal na política portuguesa, é um bom paradigma do político típico, porque é um ditador zeco daqueles homens que o seria independentemente do cargo, né? Dá essa sensação sempre, e que revelou, na verdade, as suas verdadeiras cores durante a fraude Covid, em que foi muito além daquilo que os seus próprios puppet-masters ordenaram que ele fizesse. Aliás, a prepotência com que as coisas são feitas ao mexilhão e não se aplicam à oligarquia foram muito bem explícitas num famigerado episódio, que só não foi famigerado o suficiente porque as pessoas... Neste tipo de coisas optam por ignorar, causaria demasiada dissonância cognitiva e por isso optam por ignorar, mas ele é filmado pouco antes de entrar em direto. O Sócrates perguntou se fica melhor assim ou assim, lembram-se dessa? Antes de anunciar que tinha chamado a Troika. Este pouco antes de entrar apercebeu-se que não trazia a Saime e exclamou, e cito, "Ei, tem que pôr esta merda." E grita... aos outros, isto passou em direto nas televisões, e grita aos outros, pessoal, têm de pôr a máscara. Têm de pôr porquê? Porque há doentes de risco em entrar na sala? Não, porque vai-se ligar as câmaras, não é? Luzes de camaração, e nós a seguir vamos falar de Hollywood, e começa o show, e o show tinha que ser saimado. Estas eleições, de facto, são peculiares pelo caráter regional, como disse o Eduardo, e a análise em si, dificilmente acrescentarei alguma coisa, exceto que, de facto... Foi engraçado ver o Montenegro a viajar até à Madeira para se colar a um eventual resultado, uma eventual maioria, e que depois o tenham tentado descolar do fracasso, e o próprio Miguel Albuquerque disse repetidamente que não governava sem maioria e vai fazê-lo. Eu acho que o Diogo está a ver muito, a ler muito o público, porque... Ofensas não. Isso é muito ofensivo. Foi a brincar. Dizer que o PSD, aqui coligado com o CDS, teve um fracasso quando, ao fim de 46 anos, continua a ter a maior quantidade de votos e o seu adversário, que é o principal, não é? Que é o Partido Socialista, perdeu 8 deputados. Quer dizer, isso é ir atrás do discurso que saiu da agência de propaganda ou de comunicação do governo, dizer, vamos dizer que aquilo é uma coisa regional só, não tem nada a ver com o nacional,
e vamos dizer que foi uma derrota do PSD. Quer dizer, Paulo diz da fasquia que os próprios puseram. Opa, mas isso a fasquia, quem é que não põe fasquias aqui em Portugal continental quando há eleições? Quer dizer, estão sempre a dizer queremos ganhar, queremos ter a maioria, e alguém depois fica 4 anos a chatear o Costa ou a chatear o PSD ou não sei quem, ou quem for, porque disse não sei o quê numa campanha eleitoral. Em termos de resultados eleitorais, não se pode, eu acho que não se pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo isto não pareceu... Não é que eu acho bem que ele diga que quer ter a maioria absoluta e só fica se não sei o quê, se tiver a maioria absoluta. Porque repara uma coisa, é que ele tem a maioria absoluta porque ele fez um acordo escrito com um partido, um acordo pós-eleitoral. Portanto, ele tem a maioria absoluta. Ele pode dizer isso, eu tenho a maioria absoluta, não é? Porque tenho os 23 mais um pós... E, portanto, ir atrás dessa propaganda do PS e da sua agência de comunicação, acho que não é a melhor das ideias. Não é, mas ao mesmo tempo, se calhar aqui, fazendo aqui as devidas distâncias, mas esta comparação de quem é que é realmente o melhor jogador. Porque com esta conversa toda, o António Costa passou incólume, quer dizer, pouco se falou na derrota que ele sofreu. Ele não foi lá, nem falou. Não é que ele não falou claro. De derrota, nem de vitória, ele não falou de nada, nem da abstenção. Falou... E com isso ninguém falou mais, só falaram no facto do PSD ter... Pois. Quem é o melhor jogador então? O melhor jogador? Pois, porque o outro foi lá. Pois. E porquê é que não havia de ir? Pois, quer dizer, é crime o Luís Montenegro ter ido... Não, nada. Repare, eu não sou do PSD, nem tem nada a ver com o PSD. A mim só o que me, digamos, surpreende é as pessoas deixarem de ir atrás da propaganda do PS e do governo, que é uma propaganda de tipo leninista, feita com o mesmo tipo de ferramentas do leninismo e do stalinismo e do maoísmo. O que mal é que tem um líder de um partido nacional ir a uma região autónoma na altura das eleições? Eu não consigo entender, quer dizer, se me explicarem por A mais B que é horrível, o Montenegro foi interferir, ou não sei quem foi interferir nas eleições regionais, é que eu não consigo entender, eu acho que é mesmo ir atrás da propaganda. Mas a questão não é essa, Eduardo, a questão é, porque é que o PS consegue ter essa máquina a funcionar e mostrar e transmitir essa imagem e fazer essa campanha e o PSD não, porque... São incompetentes. Porque se calhar tem um pouco mais de ética na comunicação do que o PS, porque a gente vê o que é a comunicação do PS, não é? Sim, mas em Portugal não podemos ter ética na comunicação, porque nós somos um país de aceitamos os corruptos. Voltamos ao primeiro tema. Nós com esta conversa estamos a excluir os Juntos pelo Povo, um partido que nós só temos a oportunidade de falar de 4 em 4 anos e que é o único partido do país que é relevante, nas eleições locais são bastante relevantes, por causa de um conselho apenas. Um conselho coloca-os no mapa político nacional. Eu acho que aí como é que chama, o Miguel Albuquerque esteve muito mal, naquele momento apenas visual, de rejeitar o papel que o outro lhe estava a dar. Lá está, aquela imagem de não democrática, de não aceitar, digamos assim, o que quer que fosse, que aquilo é uma metáfora, se quisermos, é simbólica, etc. Achei que aquilo, e já havia alguém que escreveu isso, que ele poderá ter, o JPP poderá ter aumentado a sua votação, porque as pessoas não gostaram de ver aquele gesto. E é capaz de ser verdade. É capaz de ser verdade. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, Gonçalo, Diogo, Eduardo? Eu iria então aqui, se calhar, fazer uma pequena pausa do habitual no nosso programa. As cobranças nacionais terminam por aqui. Nós vamos fazer então esta pausa que eu estava a prometer e depois regressamos com um passeio pelas cobranças no resto do mundo. Para quem está do outro lado a ouvir-nos, vão ser só 10 segundos de música e nós já voltamos. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Muito bem, estamos de volta então para a segunda parte do nosso episódio e mais uma vez o primeiro tema, neste caso internacional, é do nosso convidado. O Eduardo quer falar
da crise de credibilidade ou a falta de sal nos média pelo mundo fora. Ao trocarmos impressões para a preparação desta conversa, o Eduardo queria chamar a este tema uma crise de credibilidade dos média e como um tema nacional e internacional. O que é que lhe faz pensar em falta de credibilidade e quem são os média? Ou seja, engloba redes sociais que mostram quem está nas Bahamas de biquíni como média, porque estão a dar notícia de que a influencer X ou aquela pessoa importante da nossa vida está, algures, a mostrar o corpo bronzeado. E a falta de credibilidade está a falar de quê? De jornalistas estagiárias a falar com um vizinho bêbado de alguém que foi morto por um cão? Estou a falar mais dessa estagiária porque ela está a fazer o seu trabalho enquanto o outro não é jornalista. Portanto, há aqui uma diferença que eu tenho que estar sempre a explicar às pessoas mais jovens, sério, como vocês. Obrigado. Que eu tenho que estar sempre a explicar aos meus alunos que é uma coisa é o jornalismo e outra coisa é o que não é jornalismo. E porque muita gente julga que mesmo os estudantes, e até estudantes que escolhem uma cadeira que eu dou de jornalismo, estrangeiros, eu dou aulas a pessoas de 12 países, mais ou menos, 10, 11, 12, porque vem toda a Europa, vem às vezes do Japão, às vezes não, vem mesmo do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, além de países da União Europeia, e portanto julgam que o que é comunicação é jornalismo. Quer dizer, mas então o jornalismo está a falhar a explicar que jornalismo é um determinado tipo de comunicação com umas regras muito próprias, que têm 100 e tal, 200 e tal anos, não é? Por acaso, a primeira tese que há sobre jornalismo é extraordinária e é alemã e é de um senhor tipo em 1600 e tal. Aquilo faz aflição com a sua pensa, mas isto parece fake, mas não, é uma tese em que o homem refletiu sobre o jornalismo e foi levado a pensar que o jornalismo tinha que ser de determinada maneira, numa altura em que não havia jornalismo, digamos assim, havia umas publicações proto-jornalísticas. Bom, e portanto não é a senhora que está nas Bahamas, a influencer, está a querer vender a marca do fato de banho, ou do biquíni, da bebida que tem, da malinha que levou, das havaianas que tem nos pés, etc, etc. Isso não é jornalismo. Jornalismo é um determinado tipo de comunicação. E, portanto, quando propus este tema, era crise de credibilidade dos médias jornalísticos. Porque esses é que contam para mim, não é as havaianas nas Bahamas, ok? E porquê que conta para mim? Porque não pode haver democracia sem jornalismo. Não pode haver, pura e simplesmente. Se nós formos a ver as democracias, quando se foram afirmando com mais ou menos dificuldade na Europa e nos Estados Unidos, não é? Que nasce como uma democracia liberal, nascem com a imprensa e a imprensa nasce com eles. Quer dizer, e aquela velha frase que o Thomas Jefferson escreveu, que foi presidente dos Estados Unidos, não é? Que escreveu numa carta, eu preferia viver num país sem governo do que num país sem jornalismo, se tivesse que escolher. Quer dizer, é uma blague, porque é uma frase, digamos, de retórica, mas é extraordinária, porque, de facto, não pode haver democracia sem jornalismo. O que é jornalismo? É a possibilidade de os poderes serem escrutinados. E, claro, de informar que o vizinho bêbado foi assassinado. Ok? Isso também é informação jornalística. Pode ser também nas redes sociais, mas se for feito por um jornalista num média jornalístico que está inscrito numa entidade reguladora da comunicação social, que tem que se submeter às regras das leis, que tem que se submeter ao código deontológico dos jornalistas, e para isso é que eu tenho a carteira, etc. Portanto, há uma diferença extraordinária. É que essa rapariga que está lá tem que ter a confirmação de que, de facto, o senhor foi assassinado e quem é que é suspeito, e se foi o cão que matou, e por aí fora. Se aquilo é interessante ou não enquanto informação, não será para mim, mas pode ser para as pessoas daquela terra. Olha, o Zé Manuel foi assassinado porque estava bêbado, não é? Quer dizer, temos que aceitar que nem toda a informação é interessante para nós, mas que as outras pessoas, num país pluralista, devem ter acesso à informação que lhes possa interessar.
Isso não é aquilo que chamam as pessoas sensacionalismo, com um nome muito negativo, que é esta palavra adquire um tom muito negativo. No princípio do século, lá está, no tempo da greve geral de 1903, que foi quando os próprios jornalistas e a classe política e tudo tiveram que pensar, mas o que é isto? Estes jornais populares que vendem 100 mil, e não havia televisão nem rádio, não é? Os jornais é que eram a televisão da altura e a rádio da altura e a internet da altura. Mas o que é isto? Estas notícias e não sei o quê, e chamavam sensacional. A notícia era sensacional. Porquê? Porque causava sensação. E se nós lermos os jornais sérios, o Diário de Notícias, mas mais o Século, que até era republicano, e o Jornal de Notícias do Porto, quer dizer, lá estão, punham a fotografia da faca, punham a fotografia do morto, do assassinado em cima da mesa, enquanto os médicos olhavam para ele, para o corpo, quer dizer, e portanto, aquilo era sensacional, era uma notícia sensacional no sentido em que causava sensação. Deixando de lado esse aspecto que para mim é secundário, para mim o que me interessa é que, de facto, os média, digamos, chamemos-lhe generalistas, tenderam a ficar ligados aos poderes, não interessa se é da direita, se é da esquerda, porque para mim essas palavras nem têm grande valor, e afastaram-se, digamos assim, de quem? Dos pobres, isto é, nós que não temos poder. E que nós é que precisamos de informação. E isso, comecei a pensar mais nisso quando foi a primeira eleição do Trump, em que, enfim, a maior parte dos jornais americanos importantes, digamos assim, são democratas, tudo bem, é a vida, tende a ser assim, mas não foi isso que me impressionou, e sugerem o voto no candidato democrata, mas não foi isso que me impressionou, foi a arrogância com que eles estavam contra o Trump e a favor da Hillary Clinton, como se aquilo fosse já uma eleição ganha, não é? E, portanto, foram traídos por quem? Pelo povo. E isso não se pode fazer. Tem que estar sempre a pensar aquilo que eu chamo o cidadão abstrato, não é? Porque não é o cidadão Manel, nem o António, nem a Maria, nem a Francisca. É um cidadão abstrato que é esse que eu estou ao serviço. Eu comecei a escrever sobre isso, sei lá, há 20 e tal anos, sobre a ética da crítica, lá está a ética. Escrevi um artigo sobre a ética da crítica jornalística, eu acho que já foi no século passado. Não, 2004, por aí. Quer dizer, eu dizia isso, quer dizer, o jornalismo tem que escrever para um cidadão abstrato, que no fundo são todos os cidadãos, porque se eu escrevo como crítico, naquele momento a minha preocupação era isso, se eu escrevo a pensar no diretor de programas da RTP ou da SIC ou da TVI, eu estou a trair os leitores em geral, que é o tal leitor abstrato. Estou a trair por natureza, porque eu estou a dizer ao diretor de programas o que é que ele deve fazer ou o que não deve fazer. Quer dizer, mas o que é isto? Não, eu tenho que servir os que não têm voz. Porque eu tenho voz, eu sou um privilegiado, eu escrevo no Público na altura, agora no Correio da Manhã, eu sou um privilegiado nesse aspecto, tenho uma página no Correio da Manhã todos os domingos, e portanto tenho que ter a humildade de que estou ao serviço desse cidadão abstrato que são os cidadãos em geral. Eu julgo que os jornais fizeram muito isso, que continuam a fazer isso, mesmo depois da internet, mesmo depois de poderem ser massacrados por nós todos nas caixas de comentários, nos nossos blogs, nos nossos podcasts, tudo isso, continuam, e nós vemos isso, quer dizer, estão a atrair, digamos assim, a massa, não é? Os pobres, quando eu digo pobres, é os que não têm o poder mediático, não é? E estas pessoas vão se afastando, vão dizer que, lá está, os jornais são todos iguais, é como aos políticos. Vocês reparem, os jornaleiros, eu também sou jornaleiro para estas pessoas que escrevem nas redes sociais. Eu sou um jornaleiro, porque escrevo no jornal e, portanto, sou um mentiroso, como todos os outros jornalistas. E, portanto, existe muito isto. E estas pessoas que têm esta arrogância da rede social, que também existe, não é? E que têm esta arrogância da rede social,
têm algum, não direi razão, mas têm algum fundo para poderem dizer isto. É porque sentem-se traídos pelos média, pela SIC, pela TVI, pela RTP. Quer dizer, eu vejo as notícias, quando foi da Madeira, as notícias a dizerem que o PS teve uma pesadíssima... As notícias e os comentadores na SIC, na TVI, na CNN Portugal, na TVI, na SIC Notícias e também alguns na RTP. Mas a RTP nas notícias é um pouco mais moderada. Mas a dizerem que o PSD tinha tido uma derrota estrondosa e não mencionavam o PS, quer dizer, isto não é normal. Eu acho que não é possível isto, vivermos num país. Como é que as pessoas vão de acreditar depois nos jornaleiros, quando os jornaleiros dizem que o PSD teve uma derrota brutal e nós temos o homem ministro, chefe do governo daqui a 15 dias. Mas porquê é que achas que os jornalistas continuam? Porque é tudo... Porque não escrevem para o povo, escrevem para eles. Todos? Não há... E porquê é que não há um ou outro que começa a surgir? Não há. Pode surgir um ou outro, mas ainda não há aquele... Parece que estão de braços caídos. Escrevem para os chefes, escrevem para os patrões, não é? Os jornalistas têm que ter muita atenção de quem é o patrão, não é? Imagina que agora... Mas porquê é que isso acontece? É mesmo só por uma questão financeira? Têm medo de ser despedidos? Querem... Com certeza que têm medo de ser preteridos ou despedidos, porque realmente há muito pouco trabalho de jornalistas hoje em dia, não é? Eu percebo que recebem muito, não podem abdicar desse salário astronómico. Exato, recebem muito, exato. E pronto, e portanto estamos nessa, é evidente, eu não me vou generalizar isto, mas eu acho que estamos a caminhar para uma situação em que isto levou a que houvesse uma crise financeira da imprensa. A imprensa cometeu o erro fatal de que quando aparece a internet começou a oferecer os seus conteúdos e depois quando tu ofereces uma coisa a alguém, a pessoa não vai querer pagá-la. Claro. Não é? E, portanto, está a ser muito difícil sair deste modelo. Pode o New York Times, porque é um jornal mundial que escreve em inglês. Nós não escrevemos em inglês. Se o Público ou o Correio da Manhã fosse em inglês, se calhar tinha um grande sucesso. Mas não, são desta linguazinha aqui para um país de 9 milhões de pessoas que não gostam muito de comprar jornais e que preferem ler de outra maneira. E, portanto, cometeram esse erro. Depois entramos numa espiral de quebra de receitas nas televisões e nos jornais. E neste momento há um modelo que é as empresas estão-se a aproveitar disso, uma parte da publicidade que é muito importante, porque o modelo da imprensa foi baseado na publicidade. Isto é muito importante nós dizermos. A publicidade não é má, é uma coisa boa, que permitiu que o Diário de Notícias, em 1865, no dia 1 de janeiro, pudesse ser vendido a 10 reis, quando os outros jornais concorrentes vendiam-se a 40 reis. Porquê? Porque ele baseou o seu modelo de negócio, importado de França, no modelo do jornal barato, que é sustentado pela publicidade. E, portanto, este modelo está em crise absoluta e os empresários aproveitam-se disto. Não me parece que seja muito inteligente a longo prazo, que é, há notícias que eu vejo na televisão que eu desconfio que foram pagas, notícias, nos noticiários, que eu desconfio que são pagas, mas claro, não posso escrever isso porque... Me digas, aquelas notícias que falam de restaurantes que servem um vinho, ou aquelas reportagens a quintas de vinhos aqui no Douro que são plantadas só para sul e que têm uma plantação espetacular, não me digas que são essas que estás a falar. Isso será pago? Não acredito. Não vou pronunciar-me sobre essas em particular, mas eu suspeito que há esse tipo de transações e depois, claro, há aquelas conferências que são conferências, ainda no outro dia o ministro que levou com a tinta verde feita com ovos, não, atenção, não é uma tinta industrial que destrói o ambiente, é uma tinta que só destrói a gravata do ministro. Essa conferência, que eles chamam de Summit, não é cimeira, é uma Summit, portanto é muito melhor do que uma cimeira, é uma Summit daqui. Essa cimeira tinha lá a EDP, Galp, para falarem do ambiente, atenção, a EDP, a Galp e pronto, e o governo. E portanto este modelo de conferências que são os sponsors,
que parece que está tudo muito bem, e os média acham isto muito bem. Quer dizer, é possível fazer uma conferência assim, eticamente correta, deontologicamente, quer dizer que a EDP paga, como é que chama, a Galp paga, a Galp, coitada, que vende um produto tão verde, não é? Que é os combustíveis fósseis, e, portanto, vendem enfim, é possível fazer uma coisa deontologicamente correta, mas, quer dizer, quando a esmola é grande... O pobre devia desconfiar, exatamente. Pois. Vamos voltar. Diogo, estávamos há pouco a falar exatamente isso, do dinheiro que os jornalistas recebem, que são muito bem pagos, dizes tu. E tu que até tens formação no jornalismo, não percebo porque é que não continuaste como jornalista. Mas porque é que tu achas que os jornalistas precisam de comer, ter casa, ter 1 ou 2 iPhones, ir de férias? Pá, é preciso mesmo. Achas necessário um jornalista ter esse tipo de vida assim? Não sei, há muitos jornalistas que eu não sei o que é que os motiva a continuar, e nós estamos agora a falar, o meu comentário do pagamento, bem, os salários miseráveis recebemos todos, é uma questão, eu estava a referir-me precisamente a esta submissão à vontade do poder, como se tivessem muito a perder. Não tenho absolutamente nada, garanto-vos. Aliás, estávamos agora a falar quando estava a ouvir o Eduardo a falar da ética jornalística e da ética deontológica, e sempre que ouço falar disso, eu lembro-me do episódio do Marinho e Pinto, com Marinho e Pinto, era assim que ele se chamava, não é? Com o bastonário dos advogados, teve um episódio com a Manuela Moura Guedes, em que acusou de falta de profissionalismo e de ética deontológica e de não cumprir o código deontológico. E agora uma pessoa em retrospectiva, eu na altura era uma criança e até não gostava do estilo de Manuela Moura Guedes, e agora percebo-me que, na verdade, foi o escrutínio que a prejudicou. Aliás, quando o Eduardo diz que sem jornalismo não há democracia... porque mais do que ignorar a plebe, o jornalismo atual espezinha a plebe, despreza a plebe e humilha a plebe. É difícil para mim, que eu condensei tudo o que achava sobre o jornalismo num artigo do Observador de há uns tempos, e que também já o referi no último episódio, e é difícil para mim não ser redundante quando tentei condensar nesse artigo extenso tudo o que achava. Mas eu dei um exemplo que a mim parece absolutamente paradigmático, quando Helena Ferro Rodrigues, que é uma senhora muito importante, olha, como o Eduardo há bocado chamou do Ministério da Propaganda, não é? Disse que os mídia ocidentais eram muito melhor do que os mídia russos, e, portanto, fazia todo sentido proibir os mídia russos cá em Portugal, mas que depois, quando confrontada, por exemplo, com a guerra do Iraque e a falta de escrutínio que houve aí e a falta de independência dos média que houve nessa situação, ela disse, sim, mas foi um ministro que disse, ponha-se no papel do jornalista, ia duvidar do ministro. Esta afirmação, esta pergunta da Helena é absolutamente paradigmática dessa submissão aos poderes, mas com uma ilusão de luta pela verdade. Os jornalistas que parecem continuar a manter o romantismo da luta pela verdade e do escrutínio, mas que, no fundo, é uma ilusão alimentada uns aos outros no seu círculo muito fechado e muito limitado, em que só certas opiniões é que são aceites. E o Correio da Manhã serve muitas vezes como bode expiatório para este tipo de práticas, quando na verdade até se calhar é menos prejudicial que os outros, não só porque, como disse o Eduardo, está mais perto do pulsar do povo, mas sobretudo porque o CM já tem o rótulo de imprensa sensacionalista, enquanto que os outros da imprensa séria, fazendo os mesmos truques, conseguem ser mais perigosos por serem mais levados a sério. No fundo, sim, podemos resumir todo esse tipo de práticas atuais à falta de dinheiro, à falta de financiamento, mas a verdade é que quando o Eduardo afirma que sem jornalismo não há democracia, nós neste momento não temos jornalismo. Portanto, as conclusões fica para quem quiser tirá-las. Diogo, não posso aceitar isso. Temos jornalismo, não se pode nunca, eu acho que nunca se pode generalizar, então num país democrático e pluralista não se pode generalizar. Eu digo sinceramente, eu prefiro, eu acho que os média da Cofina são, portanto, naqueles em que eu colaboro, porque é o Correio da Manhã e a CM, são os únicos que, é o único grupo em que de facto é possível uma independência muito grande mesmo. E o respeito pelas regras do deontologia, da ética, a relação comigo, que eu não sou jornalista lá, não é? Eu sou jornalista porque tenho uma carteira, mas sou colaborador externo e só faço opinião.
são absolutamente do melhor. E se querem mudar uma vírgula num artigo meu porque a vírgula está mal posta, perguntam-me se podem mudar a vírgula. Não é vulgar este tipo de cuidado. E portanto eu não estou nada de acordo com isso. Prefiro ter estes nossos médias maus, alguns médias maus que são tendencialmente com um jornalismo corrompido e ao serviço dos poderes, mesmo assim eu prefiro isso do que os médias russos, isso, sem dúvida. Aqui não está em questão. Aqui a questão está nesta sensação de superioridade moral dos jornalistas ocidentais, que parece que eles sim são independentes do poder, ao contrário de outros mídias, de outras coisas. E de outros espaços. Não, é isso. Vinda de uma Big Fish da agência Luz é particularmente irónico. Sim, não, eu acho que mesmo em relação à guerra da Ucrânia, a do Iraque, sim, é verdade isso, e eu recordo-me de uma situação muito interessante aqui que entra nesta equação, que foi, portanto, houve aquela ideia das armas de destruição maciça, que era falso. Era baseado numa única fonte, que era um tipo que era iraquiano e que já era colaborador dos Estados Unidos e por aí fora. Portanto, nunca houve sequer uma segunda fonte que confirmasse aquilo, mas claro, foi o pretexto que serviu para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E na altura, portanto, teve o apoio esmagador dos média americanos e o New York Times, só depois daquilo tudo acabar, é que pediu desculpa aos seus leitores, porque tinha ido atrás das mentiras que foram feitas para servir o quê? O patriotismo dos americanos, né, e dos seus próprios leitores. Em relação à Ucrânia, eu devo dizer que eu defendi aquele jornalista do PCP que esteve do lado russo, escreveu uma página inteira a defender no Correio da Manhã, só como vocês não leem o jornal sensacionalista, não deram eu não discrimino. E então eu escrevi uma página inteira a defender o rapaz, que é do PC e por aí fora, porque eu acho que, quer dizer, ele é do PC e estava lá e estava a fazer notícias. As notícias exprimiam aquilo que ele estava a ver. Ele não estava a fazer propaganda, ele estava a dizer o que é que estava a ver. Se aquilo exprimido dá uma certa propaganda, dá, porque ele só podia falar daquilo que via, mas ele não mentiu. E, portanto, eu prefiro ter informação filtrada por um jornalista, quer dizer, feita por um jornalista português, que é uma informação filtrada pelos russos que o deixaram ir lá, do que não ter nenhuma, não é? E em relação aos ucranianos, eles também são muito bons na propaganda, como é evidente, nós não vemos as partes más, não sabemos os números de mortes e por aí fora, mas quer dizer, isso são preços a pagar por termos alguma informação. Há exageros dessa senhora e de outros comentadores, ela não é, eu não sei se ela ainda é jornalista, mas há exageros de comentadores e jornalistas, evidentemente que há, mas quer dizer, é melhor isso do que não termos nada. Sim, e comentadores podem sempre, mas eu aí já defendo os comentadores que eles podem escrever o que quiserem, porque estamos... Sim, mas se forem jornalistas como eu, têm que respeitar as regras deontológicas. Eu respeito. Muito bem, mas vamos agora só para avançarmos no tema, e eu deixei o Gonçalo para o fim, porque eu quero muito colocar esta questão, porque é uma questão que me tem incomodado. Já falámos algumas vezes neste tema do jornalismo, e eu vou insistir outra vez, porque ele nunca me responde. Gonçalo, o Portugal Post, o jornal português, aí na Alemanha onde estás, está assim tão mal servido de cronistas? Bem, eu acho que está muito bem servido. Bem servido. Não por mim, está bem servido. Não por mim, que só faço lá ruído, mas é um excelente jornal e nos mais de 3 anos que escrevo lá como cronista, nunca recebi qualquer espécie de censura ou orientação, mesmo quando não havia concordância por parte da linha editorial, e eu não sou propriamente um cronista fácil de publicar. Eu escrevi artigos contra as medidas de confinamento em plena pandemia, eu critiquei o boicote ao gás russo logo no início da guerra, eu escrevo regularmente sobre ideologia de género e nesse sentido... Desculpa interromper-te, Gonçalo, só para fazer esta adenda que também é importante porque casquei imenso, uma palavra para o Observador, que eu na crónica que eu escrevi, as crónicas que eu escrevi até agora no Observador foi... a Oficina da Liberdade, da qual eu faço parte, tem uma coluna semanal no Observador, e foi nesse contexto que eu colaborei
com mais que uma crónica já, e a verdade é que eu, na própria crónica que escrevi sobre jornalismo, cito o jornal Observador como não sendo melhor do que os outros, e a crónica foi publicada sem qualquer tipo de entrave. Sim, é um excelente artigo que eu acho que toda a gente devia dar uma vista de olhos, porque está muito bem escrito, Diogo. Nós até podíamos partilhar isso na descrição do episódio, ver se depois não me esqueço. E eu falava no Portugal Post, e nesse sentido o jornal, que é alemão, mas é escrito em português, é um exemplo do que deve ser a mídia, e eu estou à vontade porque posso escrever coisas parvas, porque eu não sou jornalista, portanto tenho essa desculpa. Mas mais do que a minha opinião, que interessa pouco, eu queria fazer uma questão ao Eduardo sobre essa tendência crescente que é a mistura do jornalismo e entretenimento, que se vê muito nos Estados Unidos, e a sua consequente polarização, que se vê muito entre por exemplo, a CNN e a Fox News. Eduardo, acha que isso é para ficar? Vai se intensificar? Chegará cá a Portugal? Como é que vê o futuro do jornalismo nesse sentido? Futurologia, portanto, Eduardo, faz favor. Eu escrevi um texto para um livro que a ERC publicou, com 30 ou 40 artigos de pessoas diferentes sobre o infoentretenimento. E a minha posição em relação ao infoentretenimento é que pode ser bom, pode ser bem feito. Não é evidente, eu já vi peças jornalísticas feitas por jornalistas que entretinham e eram muito bem feitas. E se forem feitas dentro das regras, lá está, deontológicas do jornalismo, é bom jornalismo, quer dizer, pode ser bom jornalismo. E, portanto, não vejo nenhum problema no infoentretenimento. Mas o que eu quero dizer com infoentretenimento não é a Britney Spears, não é? E essas coisas, não, é o jornalismo feito com alguma dose de entretenimento. Porquê? Porque nós, seres humanos, na comunicação, queremos todos chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção dos ouvintes dos Homens do Fraco e quero que eles se interessem pelo que eu digo. Ok? Para já não quero mais nada do que isso. Não quero que concordem ou que discordem, só quero isto. Que tenham interesse, porque se não tiverem interesse, chamar a atenção e não tiverem interesse, o que é que eu estou aqui a fazer? Nada, as pessoas vão-se embora, desligam, não é? E certamente acontecerá isso com as minhas intervenções, que têm sido tão longas aqui nos homens do Fraco. Mas quer dizer, é preciso interessar. E hoje em dia, e com a subida do entretenimento, agora estou a falar do entretenimento e não do info, do entretenimento, do cinema, dos influencers, da música popular, dos videodiscos desde os anos 80, e por aí fora, tudo o que a gente possa imaginar, não é? Tudo aquilo que é lazer e que faz as pessoas julgarem que são felizes ou serem mesmo felizes durante algum tempo, alguns momentos ou não sei o quê, essa subida disso fez com que houvesse uma pressão para que o jornalismo fosse também uma forma de entretenimento, ok? E, portanto, e daí que haja o infoentretenimento. Se o infoentretenimento, mas, portanto, por exemplo, um programa da Júlia Pinheiro ou do Gosto ou não sei o quê, não é jornalismo e, portanto, eles podem fazer a entretenimento que quiserem, porque é informação não jornalística com entretenimento televisivo. Pronto. Se o jornalismo fizer entretenimento e pode ter piada e for bom jornalismo, de acordo com as regras, por que não? Se interessar às pessoas, se as pessoas saírem... Eu digo sempre, o que é importante é que uma pessoa que contacta com uma peça jornalística, cultural, musical, etc., quando sai do consumo desse conteúdo, sai melhor do que o que estava. Isto é, sai com mais informação, sai com mais conhecimento, com mais cultura, com mais entretenimento, sair melhor do que entrou. Uhum. Se for jornalismo, é jornalismo. E podemos esperar uma americanização da mídia em Portugal? Mas qual? Uma nova ou aquela que já existe? Já temos, pois, já temos. Da que já existe, mas mais declarada. Eu dei o exemplo da Fox News e da CNN, porque são dois canais de informação que estão declaradamente a fazer a sua propaganda, o seu... e começa a ser difícil distinguir não só o entretenimento, mas o que é verdadeira propaganda e o que é informação.
Sim, porque o que eles fazem é assim, eu vi peças da Fox News que, bem, os comentadores são uma coisa, eu acho aquilo uma coisa horrível mesmo, quer dizer, aquele trampismo básico é mesmo, acho, quer dizer, é difícil ser trampista e não ser básico, isso é a primeira coisa, penso eu. Mas aquele trampismo... Alguns dos nossos ouvintes vão desgostar de ouvir. Vão desgostar, mas eu quero interessar, não quero que apreciem. Não está aqui para ser amado. Se eu quisesse ser amado, dizia bem de tudo o que eu acho que os vossos ouvintes habituais gostam. Mas, portanto, a Fox News escolheu ser trampista, não é só porque são trampistas, porque o senhor, como é que chama? Rupert Murdoch. O Sr. Murdoch já mandou votar num candidato do PS em Inglaterra, não é? E se calhar noutros países, na Austrália, não sei o quê, é o que interessa aos negócios. E, portanto, como há uma base de velhos na América que vê 10 horas de televisão por dia e eles encontraram um modelo exato para essas pessoas estarem agarradas ao televisor para ver a Fox News, é um modelo de negócios. A CNN, para se manter à tona d'água, escolheu fazer uma coisa que não é tão mal do ponto de vista deontológico, mas que é do lado dos democratas. Pois, mas já não é tão mau. Eu acho que a CNN internacional não é tão mau como aquilo que eu vejo, não é tão mau como não é a CNN Portugal, a CNN internacional não é tão má como a Fox News. Acho que aquilo, a Fox News chegaram a ter jornalismo altamente, quer dizer, que não era jornalismo decente. A CNN nacional é, na minha opinião, bastante equiparada à Fox News. Eu não vejo sequer só vejo a bipolarização dos dois canais, mas é propaganda. Mais de metade do tempo. A nacional, quero dizer, a americana, portanto, a que passa nos Estados Unidos, é propaganda do início até ao fim. Portanto, de certa forma, tiveram que começar a concorrer um com o outro. Não só estes dois canais, há mais canais a fazer o mesmo, mas deixaram de ser canais de informação. De vez em quando tem informação, mas serve uma agenda. Nós temos um problema que eu acho que não tem solução, que é a fragmentação dos públicos, não é? E que faz com que, havendo menos públicos, há menos dinheiro para cada um dos... havendo mais públicos fragmentados, há menos dinheiro para cada média ir buscar. Depois há a internet, depois não sei o quê. É complicado, não é? Como é que os média fazem para continuarem a existir? Porque também têm direito a continuar a existir. E vão por caminhos, às vezes, muito perigosos, não é? Eu acho que a CNN lá fará essa propaganda. Eu não acho bem fazer propaganda quando o jornalismo não é propaganda. Quer dizer, um canal de televisão pode ser mais pró-democrata ou mais pró-republicano, no problem, pode ser mais, até pode ser pró-Trump, quer dizer, não vejo nenhum problema nisso, desde que haja o pluralismo que há, de que a CNN pode ser pró-Biden ou pró quem for que está no Partido Democrata. Agora, o problema é quando ultrapassam as tais regras do jornalismo que tem que haver. E quando ultrapassam, quer dizer, uma certa sanidade mental. Eu acho que aqueles comentadores, quando eu vejo os comentadores da Fox, eu acho que eles ultrapassam aquilo que eu acho que é a sanidade mental aceitável, pelo menos para uma pessoa como eu. Mas por falar em sanidade mental, eu ia sugerir que continuássemos nos Estados Unidos, mas avançássemos para Hollywood, onde existem muitos sanidores mentais. Quem traz o tema é o Diogo, quer falar das greves que têm acontecido em Hollywood, exatamente assim. Mas aquilo, eu não sei se agora continuam em greve são os que escrevem, se são os atores. É os atores que continuam, não é? Isso. E aquilo, mas vês aquilo com fortes probabilidades de levarem a deles avante. Quer dizer, estás preparado para assistir à Velocidade Furiosa 25 como uma peça de teatro? É preciso roteiristas para uma peça de teatro, Zé Carlos. Mas... eu vou contextualizar rapidamente isto para quem não vê Os Homens do Fraco até ao final, porque eu já tinha trazido este tema muito brevemente num drink, mas há gente que não fica até ao final e não é só com as rants do Eduardo, é connosco também acontece. E eu tive
Principalmente quando não concordam connosco, não é? Sim, Já ouvimos desligam e comentam. É isso, assim, isto não presta para nada, vou desligar. Esteve a decorrer ao longo do ano um braço de ferro laboral entre os produtores de cinema e de televisão e os roteiristas e os atores. Foram 2 greves em simultâneo, do Sindicato dos Roteiristas e a outra do Sindicato dos Atores, que se atrelou à dos roteiristas, foi como pareceu. E eu estou a falar no passado, porque supostamente a greve dos roteiristas terá acabado há uns dias, com um acordo qualquer, não me interessa o acordo. Estes grevistas lutavam por melhores compensações financeiras, obviamente, e questões contratuais, mas curiosamente também pelo uso da inteligência artificial na escrita dos roteiros dos filmes, e isto chama-me a atenção, porque aparentemente começa a ser um problema o uso da inteligência artificial para escrever roteiros de filmes, mas também para notícias. Nós chegamos a falar disso no episódio com o Miguel Milhão, como a inteligência artificial podia perfeitamente substituir o jornalista, a maior parte dos jornalistas, porque e quando isto se estende à arte ainda é mais preocupante, porque o que é triste é que este é um problema, esta ideia de que a inteligência artificial pode substituir os roteiristas é uma ideia perfeitamente credível, porque a qualidade da genialidade dos filmes na última década, isto só para cingir à última década, e das séries, tão pobre, é tão fórmula gasta, é quase uma máquina de fórmulas pré-concebidas, uma máquina de produção, de esterco, atrás de esterco, todo igual, os filmes todos iguais, as mesmas previsíveis histórias, as mesmas previsíveis falas. O que é que estás a querer insinuar? Que não foram escritos pela inteligência artificial? Não, quero dizer que realmente um software de inteligência artificial com uma boa base de dados de storylines e falas de outros filmes irá fazer com toda a facilidade um roteiro tão bom ou melhor. E a verdade é que a maquinização da arte cinematográfica, os profissionais do cinema e da televisão ainda decidiram acrescentar a isso, a essa maquinização, que se tornou intragável ver um filme da última década quase, juntou-se uma certa lição moral ao espectador, não é? É quase impossível. O Gonçalo falou disso, eu já não me lembro em que episódio, creio que também no episódio com o Carlos Coelho, da politização de todo o entretenimento. Nós estamos agora a falar de juntar entretenimento à informação, aqui estamos a falar de juntar quase uma evangelização no entretenimento, porque é quase impossível ver um filme nos últimos 3, 4 anos que não tenha bicadas diretas ou indiretas ao patriarcado, ao homem branco, à heteronormatividade, e nem que venha eivado de tiradas que são de uma superioridade moral tal que nem sequer dá vontade de ver o filme. Não só porque aquilo dificulta muito nós estarmos atentos àquilo que acontece, ou seja, é difícil manter aquilo que os americanos chamam de suspense of disbelief, imersão na história, digamos assim. É muito difícil de a manter quando estamos a levar como política de 2023 em cima, a meio do filme, como cria uma certa aversão, quer dizer, quem é este gajo para me estar a dar lições de moral? Portanto, isto para dizer que lamento que tenha acabado a greve, acho que o mundo estava melhor sem a produção deste tipo de propaganda disfarçada de entretenimento. Hollywood sempre foi um antro de pessoas que estavam à parte do resto do mundo e que se regem pelas suas próprias regras. Agora tentaram juntar-se aos trabalhadores, à luta laboral, toda a gente tem o direito de tentar puxar a brasa à sua sardinha, mas realmente lamento que esta greve tenha acabado, até porque é preciso dizer isto, para quem tenha medo de que deixe de haver grandes séries, grandes filmes, não só eles parecem ser cada vez mais escassos, como os grandes roteiristas dos filmes, os verdadeiros, os bons, não estão de greve, como é óbvio, quem está de greve vocês já viram todos televisão, e às vezes um gajo apanha uma série ou um filme que pensa, epá, quem é que sequer fez isto? Porque parece feito de propósito para ser mau, para ser chiclete, para ser série chiclete e filme chiclete. É quem está de greve, com a arrogância de quem escreveu o Casablanca. E, portanto, lamento que tenha terminado, torcia pelo fim de Hollywood e pelo início de uma nova era do cinema de produção independente, parece que não é para já. Quer dizer, deixa-me só, antes de avançar para o Gonçalo, deixa-me perguntar, tu ainda não viste a Velocidade Furiosa filmada aqui em Portugal?
Esse é aquele em que eles vão para o espaço, em que os carros voam. Ouvi dizer que havia um em que os carros voavam, que eu vi o Vin Diesel nos ares. Eu acho que sacaste o filme errado. Deve ter pai 60 anos, portanto não é fácil para ele voar e fazer as stunts que fazia. Ele bebe uma garrafa de vinho do Porto no filme, e portanto é um momento poético e muito bonito, com muita luz e cor. O Porto não é português, é inglês. Olha agora, vamos fazer aqui uns 30 segundos de silêncio em memória do nosso amigo. Eu trabalho Gonçalo, porque é que achas que há tanta gente a olhar de lado para as greves dos argumentistas e dos atores em Hollywood? Sim, eu tenho esta ideia, posso estar errado, mas eu tenho a ideia de que está toda a gente a olhar de lado para os... portanto, a minha pergunta é, os milionários não podem fazer greves? Eu acho que o sentimento é mais no one cares. A maior parte das pessoas não percebeu e a maior parte não quer saber. E eu que raramente vejo filmes e séries novas, a minha experiência audiovisual é ver filmes dos anos 90 ou dos anos 2000, ou revê-los, ou vê-los pela quinta ou sexta vez, porque, como disse o Diogo, e o Diogo transportou a maior parte das ideias que eu tenho sobre o assunto, ninguém quer saber daquilo para nada, aquilo é chato, aborrece de morte. Os filmes ou as séries são sempre desenhadas da mesma maneira, é sempre o mesmo clichê, e coisas como a diversidade forçada em todos os filmes, todas as séries. Eu estava a ver há uns tempos uma série sobre que tem uma rainha inglesa que é uma mulher negra, uma série de vikings em que um dos líderes vikings é uma mulher negra. Mas isso não é original. Provavelmente mas é sempre original no mesmo sentido, e isso aborrece, porque Já não é original. Não, já não é original, é chato, porque, como estava a dizer o Diogo, eu adoro política, eu passo grande parte do meu dia, até mais do que aquilo que eu devia, a olhar para a política, mas quando eu quero ver um filme, eu quero ver um filme. Eu não quero ser educado pela pessoa que está a escrever aquele filme. Se for para ser educado, eu falo com a minha mãe ou com o meu pai. Não preciso que o tipo que escreveu o Rei Leão me venha explicar como é que eu devo ser em relação ao sexo, em relação à raça, em relação à discriminação. Eu não preciso até porque a maior parte daquelas pessoas tem uma moral que é no mínimo muito discutível, portanto eu não preciso que elas me venham dar lições de ética. Façam um filme que seja divertido, que entretenha, que tenha informação relevante do ponto de vista histórico, e que não esteja sempre com aquela coisa chata de lecionar, de doutrinar. O último filme recente que eu vi foi o Mission Impossible, que é com o Tom Cruise, e quem vê o Mission Impossible é para ver o Tom Cruise a fazer coisas, andar à porrada e fazer aqueles stunts, quase metade do filme é dividido entre screen time, Tom Cruise e outras pessoas, e as 4 ou 5 mulheres que são as guerreiras que aparecem no filme. Qual é o teu problema com 4 mulheres guerreiras, pá? Eu adoro ver mulheres e gosto de ver filmes com mulheres, mas quem vê o Missão Impossível não é para estar a ver 50% do tempo atores secundários, é para ver o ator principal a fazer coisas, a lutar, e isto percebe-se. Quem vê o filme percebe. Aliás, se isso fosse natural, se acontecesse de uma forma orgânica, ninguém queria saber, mas quem vê o filme percebe que se está a dar destaque a personagens secundárias, às vezes até terciárias, apenas e únicas e exclusivamente porque, se não for assim, o filme não pode ir aos Oscars, porque os Oscars têm regras em que obrigam a que, não quero dar aqui o número errado, mas acho que é 20% ou 30% de minorias, e isso, mais uma vez, eu não me importo ver um filme só com minorias, ou só com pessoas negras, ou só com latinos, mas quando fazem uma série de vikings, e os vikings provavelmente passaram a vida deles sem ver uma pessoa negra, e há uma líder viking, que é uma Earl, que é uma mulher negra, percebe-se que aquilo é martelado, aquilo não há interesse. E pronto, e por esse sentido, estou com o Diogo, queria que aquilo não tivesse acabado e o mundo estava melhor quando eles estavam em greve. Pronto, não foi bem resolvido o documento, e para dizer que, a propósito daquilo que é a percepção, ou seja, de não ser orgânico, o Hotel Ruanda é um grande filme e nunca ninguém a acusar de wokeismo por incluir isso, porque a história é passada no Ruanda, né? Sim. E os grandes atores que têm sido protagonistas de filmes, o Samuel L. Jackson, vários
eu às vezes nem me apercebo da cor das pessoas, porque as pessoas querem ver o filme e querem ver um bom ator e ver um bom argumento. O Morgan Freeman já teve mais do que uma declaração a dizer que querem acabar com o racismo, deixem de falar dele. E foi um gajo que veio de origens muito humildes. Muito bem, mas incomoda-vos mais a Pequena Sereia ser negra ou Jesus ser um branquinho de olhos azuis? O Jesus é branquinho de olhos azuis em alguns países, mas em alguns países asiáticos Jesus aparece como asiático, em alguns países africanos Jesus aparece mais escuro. A interpretação de Jesus vai muito para além do que deve ser um conto ou não um conto. Isso mas em relação à Pequena Sereia ninguém quer saber. Socrático que já dizia que o homem faz à sua imagem os deuses e que o deus da Etiópia é preto e que o deus europeu é branco. Muito bem. Está bem. Deixa-me, Eduardo, estás muito calado aqui, já percebo que cinema também não tens tempo, não posso dizer. Mas eu acho que, quer dizer, eu acho que tudo o que a gente faz é moral. Tem moral. E o que eles disseram, isto é, o Diogo e o Gonçalo, está absolutamente certo. Porquê? Porque aquela moralização é insuportável. Porque é mal feita. Mas quer dizer, se a gente vir o Casablanca, aquilo tem moral. Os nazis são maus e por aí fora, se deve trair a mulher, se não deve trair o marido, tudo o que nós quisermos tem moral. Onde é que há um filme, uma declaração que nós façamos que não tenha um fundo moral? E nós vivemos numa sociedade que tem regras, as regras são regras de comportamento, etc, são regras de moral. Portanto, o que estão é mal feito e eu estou totalmente de acordo. Eu vejo um minuto de uma série e dá-me vontade de vomitar e, portanto, não vejo, que é para não vomitar mesmo. São absolutamente insuportáveis os filmes, esses filmes nem penso em ver, não é? Porque para mim nem sequer é cinema, pronto, é como eu dizia quem no outro dia, não sei se era o Woody Allen, é audiovisual, pronto, não é cinema, é audiovisual, chamemos-lhe o que quisermos, não é? Mas quer dizer, é cinema, claro que é cinema, porque tem as regras de construção dos filmes, mas pronto, quer dizer, quem é que vai ver, quem é que vai às salas de cinema? São os miúdos, o que é que os miúdos querem ver? A namorada que está ao lado. Ora bem. Só se ocupam as filas de trás hoje em dia. E portanto, como é isso que o cinema é, depois de vez em quando olham para a tela e veem a tal cena do carro a voar e por aí fora, pronto, há um outro cinema que tenta sobreviver, que é o do Woody Allen, que é os que passam nos cinemas alternativos e por aí fora. Agora, a greve. De facto, fiquei surpreendido que um dos temas fosse a inteligência artificial e, segundo percebi, o acordo, além da parte salarial, foi chegaram a acordo sobre o que é que pode ser utilizado da inteligência artificial nos roteiros. E, portanto, vamos continuar a ter, penso eu, roteiros com essa falta de qualidade absoluta, e com, à partida, 30% de negros, porque os Estados Unidos são obcecados com a questão das raças, não é? Étnica, totalmente obcecados. Não estou a dizer que é mau, porque, de facto, foi uma maneira dos negros recuperarem o seu lugar, mas é como se não existissem hispânicos e é como se não existissem... na obsessão, não existem outras raças. Só existem brancos e negros, não é? Mas isso foram os brancos que criaram, agora que estão a pagar a fatura do seu racismo tenebroso do século XVII talvez não, mas XVIII e XIX e XX. Mas pronto, acho que é isso. Vão ter a inteligência artificial a pôr a sereia que as pessoas ficam chocadas, não é porque a sereia seja metade peixe, ficam chocadas é por ser metade preta, ou branca, que eu acho uma coisa absolutamente extraordinária. É um conto dinamarquês, é baseado num conto dinamarquês. Eu acho que parte da origem tem a ver com a hipocrisia de se basearmos uma história, um conto tradicional africano e colocarmos uma mulher branca. Aliás, houve agora uma polémica com uma Miss branca do Zimbábue, e o Zimbábue tem milhares de brancos. Para mim o problema é se ela é meia robalo ou se é meia ou meia Cher. Acho isso absolutamente irrelevante porque eu recordo uma coisa, é ficção. E, portanto, porem a atriz negra a fazer da Rainha de Inglaterra é, de facto, um bocado esquisito, porque é uma personagem histórica que existiu no mundo real e no mundo real ela era branca, era caucasiana, chamemos-lhe o que quisermos. Que doença é que terá apanhado para ficar daquela cor? Não percebi.
Pois, que doença é que terá apanhado para ficar daquela cor? Quer dizer, A doença as rainhas inglesas tiveram imensas doenças. A própria sereia debaixo do mar apanhou muito sol. é o woke, a doença é o woke, É um não é? bocado estranho, Que estamos a ser vítimas disso. Mas, eventualmente, vou fazer uma previsão. Vai passar um Uau. bocado de moda. Vai? Vai, acho Vai. que sim. Tudo passa de moda, tudo. E greves em Portugal, dos argumentistas e autores e mesmo atores, achas que vai acontecer? Eu vi essa ideia quando falámos antes e não vai acontecer, porque são quase todos sistémicos, não é? E os que não são sistémicos, apesar de tudo, vão aos Globos de Ouro, recebem Globos de Ouro também, portanto o sistema reconhece Isso também... dá muito dinheiro, os Globos de Ouro? Hã? Dá muito dinheiro, os Globos de Ouro? Não dá, mas alimenta egos, como se viu, não sei se viram ontem aquela cerimónia, alimenta egos, que é bom. Ainda não vi, não tive a oportunidade. As pessoas aparecem e aquilo ajuda, eventualmente, elas dirão, que pode ajudar a sua carreira, não é? Mas, muito bem, estamos já na parte... São os prémios do sistema. Muito bem, estamos já na parte final. Não sei se querem dizer só mais algum ponto para nós avançarmos, Eduardo, não? Não? Conseguimos arrancar uma pequena previsão do futuro ao Sr. Eduardo Sintra Torres. Sucesso, então. Antes das despedidas, vamos fazer o nosso drink de final de programa. Eduardo, pensou em algum drink? Pensei, não é exatamente um drink. Eu pensei que o brinde poderia ser aquele nariz vermelho que se dá às crianças doentes nos hospitais. Podia-se oferecer isso ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Saúde, que tem um ar muito aproximado às figuras que usam o nariz vermelho. Há aquele senhor que também é diretor-geral agora do Serviço Nacional de Saúde, que está a ter um sucesso absolutamente estrondoso, não é? Com as urgências fechadas em 6 hospitais, se não me engano, aí, quase todos aí do Norte, Chaves, Barcelos, eu não sei. E, portanto, acho que o nariz vermelho ficava bem. Muito bem, um nariz vermelho então aos políticos portugueses, aos ministros portugueses. Gonçalo, a quem é o teu drink? Eu quero dedicar um brandy aos deputados do Chega que se foram manifestar contra a falta de habitação nas cidades e tiveram que ser escoltados pela polícia. Ninguém devia ser vítima de violência, principalmente no domínio de uma manifestação que deve pertencer a toda a gente, mas o bom senso aconselha que deputados de direita não se metam em manifestações de extrema esquerda, portanto um brinde aos deputados do Chega. Muito bem. Diogo, e a quem é o teu brinde? Antes de mais, quero destacar o excelente brinde do Eduardo e a oportunidade perdida, sobretudo, eu lembro-me, isto fez-me lembrar de quando eu era miúdo e dava o Batatinha, e ele mandava sempre um nariz para casa. E ele mandava o brinde pela televisão e depois perguntava à criança, já chegou? E a criança dizia, não. Ele tinha que mandar outra vez, até que o pai tinha que a puxar. Perdemos a oportunidade de fazer isso com os nossos ouvintes. Enfim. Tivemos imagem. O meu drink, eu quero um shotzinho de medronho à Jéssica Ataíde. A Jéssica Ataíde informou-nos que apanhou o Covid, o bicho anda aí em força, foram as palavras dela, e segundo a Info, como é que lhe chamamos? O Info Entretenimento, eu li no Notícias ao Minuto que Diogo Amaral, o namorado, ou o marido, lhe tinha feito uma canja. Uma canja era exatamente o que fazia, é melhor remédio para vírus mortais. De recordar na Peste Negra, o homem vestido de pássaro que ia à casa das pessoas, dava uma canjinha e as bolhas passavam e inclusivamente a certidão de óbito que a maior parte das pessoas que apanhava a peste tinha era logo ali anulada e a pessoa podia seguir a sua vida. Portanto, nessa medida, um shot de medronho depois da canja e a Jéssica Ataíde estará como nova. Excelente, muito bem. E eu vou oferecer um bagaço à verdade esportiva portuguesa porque descobri que a história que sempre ouvi de que não foi penalti, logo não foi falta, porque ele tocou na bola primeiro e só depois no homem, afinal só serve para um determinado espaço, dentro do campo, dependendo da equipa e dos árbitros, ou então são as regras que mudam e daqui a uns tempos tornam a mudar, mas não avisam a malta, e assim é chato, porque uma pessoa não sabe como contar e depois dá conversa desagradável. Descobri isto só agora e fiquei tão feliz que quero brindar com um bagaço do mosto da uva do Douro. Obrigado por isso e um cheers à verdade esportiva portuguesa. Então, nós estamos já mesmo de saída deste nosso episódio.
Não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social, em tudo que é, como é que se chama? Info-entretenimento. Apareçam por lá, digam qualquer coisa. Não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Temos também descontos na UOC, para quem gosta de livros, essas pessoas estranhas que gostam de ler. Acho que a Prozis não tem livros, eu continuo a fazer esta pergunta, ainda ninguém me respondeu. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. É muito fácil, visitem www.homensdofraco.com e lá têm acesso a tudo. Obrigado por estarem desse lado. Nós vamos voltar para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes e talvez mais um convidado ou até mesmo uma convidada, who knows, apareçam. Resta-me agradecer muito este excelente episódio, esta excelente presença do Eduardo Sintra Torres. Foi muito bom, muito obrigado. Obrigado pela tua generosidade, pela tua disponibilidade e estar sempre convidado. Já agora, muito, muito obrigado, de coração. A todos, uma boa semana. Até para a semana. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Até para a semana.